Quando a gente pensa em True Detective, logo vem à nossa cabeça aquela primeira temporada maravilhosa e sem defeitos que todo mundo que assistiu ama. Mas o que muita gente esquece é que True Detective tem outras temporadas e temporadas bem abaixo do que a gente espera logo depois de terminar a primeira. E eu tô aqui hoje justamente para comparar a primeira temporada com a quarta e ver o que exatamente aconteceu nessa série para que ela tenha saído de algo genial para algo estúpido e sem personalidade. Começando pela parte de True Detective, na primeira temporada mais se destaca, na minha opinião, que é a dupla principal de investigadores, o Rust e o Marty, que são talvez dois dos melhores personagens já escritos que eu já vi. O Rust é o clássico personagem niilista, mas com características que o diferenciam muito. Ele não é só o frio e niilista, o frio e calculista. Isso é mais uma armadura intelectual do que a essência dele. Ele constrói esse discurso pessimista quase como um mecanismo de defesa. Nada tem sentido, então a dor dele, principalmente a do passado, também não precisa ter. Só que o comportamento dele contradiz isso o tempo todo. Ele nunca desiste, ele continua investigando e mesmo anos depois ele busca a verdade obsessivamente. Ele se infiltra, ele se arrisca, se destrói, tudo pra um caso. Ele é o verdadeiro herói dessa história. O Rust não é um homem sem fé, ele é só um homem que perdeu a fé ao longo da vida, mas que não conseguiu parar de agir como se ela ainda existisse. Já o Marty parece um cara normal, um homem pai de família, que tem os seus valores e tudo mais, mas isso é um pouco de fachada. Ele trai a esposa, ele explode com violência, não entende as próprias filhas e cria os próprios problemas, mas que no fundo é um cara com um coração muito grande e que descobriu coisas importantíssimas para a conclusão do caso. Então você percebe que são dois personagens que têm esse estereótipo à primeira vista, mas que no fundo são mais do que aparentam. Isso já é o completo oposto da última temporada de True Detective. A Danvers não é construída a partir de contradições, ela é construída a partir de traços que simulam profundidade, mas que não funcionam no final das contas, e que funcionam sempre na mesma direção. Os defeitos dela é basicamente ser ríspida, emocionalmente fechada, obcecada pelo trabalho, que é basicamente uma cópia do Rust, só que muito pior. Quando ela é dura, isso não revela nenhuma falha dela, revela que ela tá certa no fim das contas, e quando ela se distancia emocionalmente, não é uma incapacidade que prejudica ela no final das contas, é basicamente uma forma de mostrar controle. E no final das contas, a Denver se torna praticamente uma personagem mal escrita, mas não justamente porque é simples, mas porque não existe ambiguidade, não existe aquela ambiguidade que tornava o Rust e o Marty interessantes. E só uma coisinha antes de continuar, se tu tá gostando do vídeo, deixa o like aqui pro Vim Gasolina, porque eu preparei uma coisa muito legal nesse vídeo, e caso tu não deixe o like, essa pessoa vai puxar teu pé de madrugada. Mas caso tu tenha deixado o like, é essa pessoa aí que vai aparecer, então fica a teu critério. E diferente da primeira temporada, onde o Rust e o Marty geravam conflito justamente por serem bem compatíveis, assim, em essência, aqui os personagens basicamente são muito parecidos, eles não geram tantos conflitos como eram gerados antes. A Danvers e a Navarro e outras figuras aí da série, elas compartilham basicamente do mesmo estereótipo. Elas são as mulheres fechadas, marcadas por um trauma, são ríspidas e duras. E isso deixa a série muito mais fraca, porque ele não cria aquele desconforto de perspectivas que os personagens tinham de diferente na outra temporada. Ela não obriga o diálogo a ir a certos lugares diferentes como a primeira temporada fazia. Na primeira temporada, os diálogos entre o Rust e o Marty iam muito além só da investigação. O caso era quase como um pretexto, assim, para discussões maiores, tipo existência versus o absurdo, o moral versus instinto, fé versus niilismo e esse tipo de coisa. Essa quarta temporada, ela tenta colocar múltiplas questões sociais, assim, nessa série. Que é isso? Tipo racismo, exploração ambiental, violência de gênero. Mas isso fica de uma maneira muito porca e superficial, porque os temas eles são colocados de lado a lado, mas raramente eles entram em conflito e se aprofundam, ou ganham alguma perspectiva diferenciada. Pô, na primeira temporada a gente tinha conflitos de existencialismo, de cultos envolvendo políticos e a corrupção da sociedade, e aqui a gente tem racismo e exploração ambiental e machismo. Basicamente virou isso.
Meio fraco, né? O que eu quero dizer no final das contas é: a série não cria conflitos que façam o espectador pensar quem tá certo e quem tá errado. Elas não criam conflitos pra pensar, tipo assim, nossa, às vezes esse personagem tá errado, mas às vezes numa outra cena ele pode estar certo. A série ela fica muito singular, fica muito linear, muito diferente do que era a primeira temporada. No final das contas, o resultado é uma abordagem que ela fica te informando as coisas, mas ela raramente te provoca. Comparando com a primeira temporada, com aquela proposta filosófica, onde as ideias eram colocadas em choque sem resolução clara, como o final da série, aqui os temas eles tendem a ser tratados como verdades já resolvidas, digamos assim. A série não te pergunta, tipo, e se a gente estiver errado? E se isso for mais complexo do que parece? Não, é tudo muito simples e muito superficial. É basicamente o resumo do que True Detective se tornou. Superficial. Mas bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês era isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal. Se gostou, deixa aquele like aí, comenta aqui o que tu acha da primeira temporada e da quarta temporada de True Detective. Na real, pode comentar o que tu acha da série num geral. Eu sou o Vim Gasolina e fui.